das enchentes de 2024, aquelas enchentes, né, que causaram aquela catástrofe na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro também, que outras regiões também foram atingidas, como, se eu não me engano, a Caripa, a Vuna e outras regiões. 12 mortes foram contabilizadas naquela ocasião. E no caso da Baixada Fluminense, em especial que a região de Belford Roxo, foi muito castigada na região aqui de Belford Roxo, principalmente Lote 15, Parque Amorim, Jardim Brasil, porque, né, a estação de bombeamento do Lote 15, que a gente está chegando aqui agora, estava praticamente desativada. De 5 bombas, apenas uma estava em funcionamento. E não foi por falta de aviso, porque a gente já tinha denunciado isso em 2000, né? Que ela já estava parada há anos. Quando chega em 2024, quando veio aquela situação daquele efeito climático, né? O mundo está descontrolado, aquela enchente brava que veio em janeiro, fevereiro de 2024, acabou alagando tudo. E aí foi descoberto que a estação de bombeamento praticamente estava desativada. Essa é a estação de bombeamento do polder do Outeiro, localizado aqui no Lote 15, né? Bem aqui no encontro aqui, né, da Governador Leonel Brizola, que é a antiga Avenida Presidente Kennedy, com o Rio Iguaçu. Essa aqui é a Ponte do Pilar, como a maioria de vocês já conhecem, né? Aqui fica a Ponte do Pilar. E aqui, né, também é o encontro do canal do Outeiro, que é um canal que drena praticamente, né, uma região grande aqui, a região do Lote 15, que vai até São Vicente, né? Ele drena essa região. Deixar bem claro mais uma vez, como a gente sempre fala, a estação de bombeamento do Lote 15 é para bombear, tá, a água do polder do Outeiro, especificamente. Não é para a Baixada Fluminense toda e nem é para Belford Roxo toda, tá? A gente já falou isso várias vezes no nosso vídeo. Aqui não bombeia a água que vai ajudar o Babi, os Chavantes, né, o Jardim Gláucia, não vai não. Principalmente quem mora em outras regiões, até mesmo Amapá, Pilar, que já houve essa confusão, tá? A estação de bombeamento do Lote 15 é a estação de bombeamento do polder do canal do Outeiro. Ela drena especificamente a água dessa região, né? Quando ela fica concentrada nessa região aqui, ele drena essa água, ou seja, ele tira do polder, que é uma bacia do polder do onde? Do Lote 15, do polder do Outeiro, e joga no Rio Iguaçu, tá? Porque a região toda é cercada por dique e é protegida por essa situação. Nós gravamos aqui aproximadamente 6 meses atrás, nós gravamos aqui, né, e as obras estavam em andamento, Hoje, um ano depois, nós tivemos aqui aproximadamente 6 meses, né, gravando. A gente estava há 4 meses da enchente, gravando para saber o que tinha sido feito aqui na região, e agora se passou um ano. A Rede Globo gravou uma matéria aqui, agora na última segunda-feira, se eu não me engano, porque era a data, né, de 13 para 14 foi a enchente que aconteceu. E graças a Deus a informação que nós recebemos, tanto da Rede Globo através da reportagem, quanto do INEA, que eu fiz contato com o INEA também, é que a estação de bombeamento do Lote 15 está a pleno vapor, funcionando 100%. As 5 bombas não foram reformadas, foram mudadas, são bombas novas, estrutura nova, equipamento novo que entrou, e hoje a gente pode contar com toda a estação em funcionamento. Tem máquinas trabalhando no Machambomba, tem máquinas trabalhando no Rio Botas, que vai passar por mais um desassoreamento, entre outras obras que também estão em planejamento, como com relação à questão do polder do Outeiro, que a gente já falou várias vezes que tem aquela questão daquela obra do Cross Park. Não que vá sair todo o Cross Park do papel, mas aquela área precisa ser ocupada pelo Estado com algum tipo de equipamento público para proteger aquela área, para justamente impedir a invasão que continua acontecendo, né?
Então eu quero pedir a cada um de vocês para correr lá no blog do Lote 15 e ver a matéria da Rede Globo, que nós replicamos ela lá no blog, tem os vídeos lá, para você poder entender esse processo como está andando. Nessa reportagem da Rede Globo também, o Edmilson Ávila fala sobre os valores, as verbas destinadas ao Projeto Iguaçu exclusivamente. E ele fala de outros municípios, como São João, Duque de Caxias e Nova Iguaçu também, que foram contemplados com obras. Isso é previsão, mas a gente está acompanhando, tá legal? A gente sabe que aconteceu a mudança agora dos governos, né? Mudaram os prefeitos, eles estão tentando entender ainda o que está acontecendo na região, para poder eles darem o início, né, a uma nova frente de obra, que cada um deles vai fazer o planejamento deles. Mas eu quero dizer para vocês que nós, lideranças como eu, que faz parte do Comitê Local de Acompanhamento das Obras do Projeto Iguaçu, o controle social do Projeto Iguaçu, né, estamos ativos, continuamos acompanhando tudo que está acontecendo. Inclusive hoje eu fiz contato com o Adriano Naval, que é liderança lá de Comendador Soares, lá de Jardim Pernambuco, Jardim Canaã, a área bastante atingida também, e nós estamos entrando em contato com as outras lideranças para a gente propor uma reunião, tá, dessas lideranças da sociedade civil, para daí a gente poder estar encontrando com os prefeitos para poder estar discutindo a questão do Projeto Iguaçu. Porque o Projeto Iguaçu, ele não é só drenagem, não é só dragagem e não é só a estação de bombeamento. Existem outras situações também que tem que ser discutido, como a questão, né, de reassentamento, que é tirar as famílias que moram na área de risco, né? A maior parte dos rios das cidades da Baixada Fluminense, a maior parte dos diques estão ocupados, como parte do Sarapuí, o dique do Gramacho, o dique da Vila Alzira, entre outras regiões que continuam sendo ocupadas e invadidas. E se essas áreas de polder, essas áreas de diques não forem liberadas, vai continuar tendo problema. Porque o problema não é em si o alagamento, o problema é que as casas foram construídas ao longo dos anos, décadas, e ao longo do tempo, e continuam sendo construídas dentro da área de inundação. É isso que então o erro não é a água vai estar ali, sempre vai estar, você não vai conseguir mudar essa situação. Além da questão do reassentamento, né, existe a questão de educação ambiental que precisa ser discutido, existe a questão das estações de tratamento de esgoto e de bombeamento que precisam ser implantadas em outras regiões, como no Pilar. Tem que implantar a estação de bombeamento no Pilar, tem que implantar a estação de bombeamento no São Bento, tem que implantar a estação de bombeamento no Amapá. Aqui na Cidade dos Meninos são vários, são polders, cada um deles é um polder independente. Então precisa ser implantado nessas regiões. Precisa ser discutido a questão do Rio Botas, como a gente já cansou de falar. Como lá não tem estação de bombeamento, como lá as praças, né, os canais que tinha, foram praticamente todos eles fechados, né? A situação, como é que vai resolver aquela situação? A gente tem que estar discutindo, não é simplesmente a prefeitura decidir o que vai fazer, pronto, ir lá fazer e depois a gente contabilizar prejuízo e problema. Vem comigo, vamos dar mais uma olhada aqui no polder, como é que tá? Porque essas áreas onde essas famílias precisam sair, essas áreas tem que se fazer obra nelas também. Primeiro, protegê-las, fiscalizar, que é uma coisa que dificilmente as prefeituras fazem. Eu não vejo nenhum tipo de movimentação na Baixada Fluminense. Eu não estou falando só de Belfo Roxo, não. Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis, a mesma coisa. Eu não ouço falar, pelo menos eu não leio matéria nenhuma falando que foi montado um tipo de força-tarefa em conjunto para poder fiscalizar essas regiões, para tentar reverter a situação do crescimento desordenado. Não adianta a gente simplesmente falar, houve o crescimento desordenado. Pessoas construíram em áreas de polder, em área de inundação, e é isso que prejudica e causa a enchente. Não adianta ficar só falando ladainha, não. Tem que se fazer alguma coisa agora, de imediato. Porque se não houver um planejamento, primeiro, uma discussão sobre o projeto aqui em Iguaçu, que estava orçado, olha aqui, ó, em aproximadamente em 2009, 1 bilhão 360 em
2009 aqui, ó. Ó, Belfo Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, os principais rios. Tá, então esse era o planejamento em 2009. O orçamento que se tinha parcial em 2009 era de 1 bilhão e 300. Eu já falei isso em outros vídeos. Lá em 2009 até 2011, mais ou menos, disseram que foi gasto 700 milhões na Baixada Fluminense em obras. Aí veio depois o TCE, o TCU, encontraram irregularidade, um monte de gente foi preso, incluindo, tá, os donos, vamos botar assim, os proprietários das empresas lá que estavam na época fazendo a obra, lá por causa da Lava Jato. Foi encontrado um monte de irregularidade, inclusive, além desses donos das empresas principais que vocês conhecem, que eu acho que deve estar todo mundo solto já à altura do campeonato, o governador também foi preso, vocês lembram disso? Por causa de irregularidades encontradas em tudo quanto é canto. Então o projeto ficou paralisado desde 2012. Sabe até quando, praticamente? Até a enchente do ano passado, de um ano atrás, de 2024. Você não via nenhum prefeito comentar sobre o projeto Iguaçu, eu ficava igual um maluco aqui falando sozinho, né? Você não via matéria no jornal, você não via nada falando, até vinha enchente. Aí o que a gente vai ficar esperando agora? A gente vai ficar esperando a mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre? Não, deve ser. Tá se esperando o quê? Morrer mais alguém? Então não tem como. Então tem que se discutir o projeto Iguaçu, tá? Porque aqui é uma área de inundação, a Baixada Fluminense é uma região baixa, tá aqui, ó, mapa do governo do estado aqui, ó, da UFRJ, mancha de inundação detalhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, governo do estado, tá aqui, ó. Tá vendo em azulzinho aqui bonitinho? Isso aqui em azul são as áreas de inundação, tá? Ou seja, eles sabem, tem um mapeamento completo das regiões que enchem e que vão continuar enchendo. A questão é qual é a proporção de chuva que vai cair e quando ela vai cair. Porque o problema lá no Rio Grande do Sul foi que as 24 estações de bombeamento não deram conta. O problema lá no Rio Grande do Sul foi que os diques, igual esse dique aqui, ó. Isso é um dique aqui, ó. Tá vendo um dique? O dique é esse morro que fica entre o rio. Tá vendo esse dique, essa parte alta? Isso aqui é para proteger a região. É para impedir que o rio invada a região, como a Baixada Fluminense praticamente toda era. Lembra que aqui era uma área alagadiça? Só você pegar um livro de história e você ler. Era uma área constantemente alagadiça e foi drenada para quê? Para plantio. Plantio de laranja, plantio de café, plantio de arroz. Foi para isso que ela foi drenada. Esse dique não foi criado para proteger uma área de habitação, não. Para proteger o humano, não. Só que a questão é que hoje é necessário proteger o humano, sim, a população que hoje habita ali, por causa do descaso dos governos passados. Então você precisa, ó, de uma estação de bombeamento, como essa daqui. Você precisa ali, ó, de uma ecobarreira, que tá ali, ó, uma ecobarreira para proteger, né, o lixo, tudo aquilo que todo o resíduo que o pessoal joga dentro do rio, joga pela janela, a sacola, é para poder travar o lixo. A ecobarreira, que depois é retirada por uma máquina, depois esse material é reciclado, é levado para uma reciclagem, alguma coisa assim. Por falar nessa questão de reciclagem, por exemplo, o projeto Iguaçu também está ligado ao projeto chamado Projeto Entulho Limpo. O projeto Entulho Limpo, ele previa que se construíssem ecopontos nos bairros da Baixada Fluminense, nas cidades da Baixada Fluminense. Você sabe para quê? Para recolher justamente o entulho, para não ficar no meio da rua. Para as pessoas, o próprio morador, poder ir lá e doar aquele entulho e não jogar fora no lixo ou jogar em qualquer lugar, um descarte irregular, mas ir lá e descartar lá no ecoponto. Mas infelizmente o projeto ficou parado, apesar deles terem criado o consórcio, né, de resíduos sólidos, de entulho, se eu não me engano, da Baixada Fluminense. Aconteceu isso, a gente documentou, tá no blog do Lote 15, no blog do Projeto Iguaçu também, né? Só que abandonaram o projeto, aqui em Belfo Roxo mesmo. Não esse governo, mas outros governos abandonaram. Os lugares estão largados, abandonados, o nego invadiu e tudo mais e tal. E o projeto Entulho Limpo não andou, tá legal? Então esse também é um projeto de apoio do Projeto Iguaçu. Ele é um projeto de apoio também ao Projeto Iguaçu, que inclusive vai gerar emprego. Emprego para quem? Para os catadores. Entendeu? Porque o próprio catador vai poder ir lá e ele vender esse material, esse produto lá. E o próprio município vai dar uma destinação correta
a esse material, esses resíduos, esses restos, que em outros lugares a gente vê se preparando tijolo com esse material, asfalto com esse material, e para nós aqui simplesmente é lixo, não serve para nada, ou fica jogado no meio da rua, ou o pessoal acaba descartando em local irregular, entendeu? Ver aqui, isso aqui é uma estrutura de comporta do Rio Iguaçu. Isso aqui é uma estrutura de comporta, ela foi coberta, ela não era assim. Em outros vídeos vocês podem ver que era tudo aberto aqui. Algumas estavam emperradas, não funcionavam muito bem. A gente tem outras estruturas de comporta, ali, tá vendo ali, ó? Um outro jogo de comporta ali. Mais pra frente, ao longo do dique, a gente tem outras estruturas como essa daqui, né? Que quando veio a enchente de 2009, lá na época, 2010, tava tudo deteriorado, nada disso aqui funciona. Inclusive, em 2004, algumas delas não estavam funcionando, né? Porque a estação de bombeamento, ela trabalha em conjunto com a comporta. A comporta é para quando o Rio Iguaçu ele sobe. Porque se o Rio Iguaçu estiver alto e a Baía de Guanabara, se você olhar lá agora, ó, você vai ver que o rio está voltando, ele está ao contrário. Em vez de estar correndo para o mar, para o Rio de Janeiro, ele está entrando para cá pra gente, ó. Ele está sentindo, ó, aqui não vai lá para vocês verem aqui a Gigoga andando ali, ó. Ele está entrando para Belfo Roxo. Ele está entrando para Belfo Roxo agora, porque nós temos um problema de efeito de maré de 6 em 6 horas todos os dias. Também já cansei de falar isso. Então, de 6 em 6 horas, a Baía de Guanabara, ela sobe e o Rio Iguaçu joga água 15 quilômetros para dentro. Entendeu agora? Então, se chega numa situação dessa e a comporta não fecha, a água do Rio Iguaçu, ela entraria para dentro da cidade, para dentro do polder, entendeu? Então a comporta trava e essa água não entra. Como naquela época a comporta não estava funcionando, a água estava entrando livremente. Porque quando ela fecha, ela impede que o Rio Iguaçu jogue água para o bairro, não impede, mas ela também não deixa a água sair, não é isso? Aí é que entra a estação de bombeamento. Porque quando ela está fechada, toda a água que está concentrada aqui, ela é lançada no Rio Iguaçu através da estação de bombeamento. Mas como eu estava falando ali agora há pouco sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, o problema é que lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ninguém esperava aquilo que aconteceu, certo? Porque não dá para você medir a atmosfera para saber a quantidade de água que vai cair, principalmente nesse momento que a gente está passando de fenômenos climáticos extremos por causa do desequilíbrio ambiental, certo? Então, qual é a questão que eu sempre bato na tecla? Essa quantidade de chuva ainda não choveu aqui no Rio de Janeiro. Essa quantidade de chuva ainda não choveu aqui na Baixada Fluminense. O problema é a quantidade de chuva. Porque dependendo da quantidade de chuva vai acontecer aqui, como aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Essa água pode subir o suficiente, olha para lá, ó. Essa água pode subir o suficiente e passar por cima desse dique. E passar por cima da estação de bombeamento. Aí, se isso acontecer, como que vai ficar as famílias? Principalmente quem mora aqui, ó, nas áreas baixas. Como que vai ficar? E o que mais eu tenho visto agora é reportagem sobre fenômeno climático extremo. O que mais você está vendo? Ontem mesmo eu estava vendo novamente o deserto do Saara inundado. Você já imaginou isso? O deserto em enchente. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não adianta o governo querer limitar valor. É um pedacinho de dinheiro para fazer porque não está acontecendo nada agora, mas ir lá na frente. Então não adianta só fazer a obra, né, estrutural, como a reforma da estação de bombeamento, a comporta, alargar rio, não. Tem que tirar as famílias que estão na área de risco. Muitas famílias foram cadastradas e não saíram. Muitas regiões que saíram, que foram cadastradas, voltaram a ser invadidas novamente, como o Parque Amorim. Não precisa andar muito não, é só ir na rua Edésio da Cruz,
na Dalva de Oliveira, na General Carmona, vai andar naquelas ruas lá, vai lá, eu desafio qualquer um do INEA, do governo do estado, das prefeituras, ir lá andar, vai andar para você ver, porque a maior denúncia das lideranças é que as mesmas regiões onde foram retiradas as famílias, foram indenizadas as famílias, voltaram a construir novamente. E já no caso dos outros municípios, como Nova Iguaçu, por exemplo, fez uma obra de canalização num trecho do Rio Botas, aquela obra que não levantou a ponte da Bernardino de Melo, da Tancredo Neves, aquela obra que não levantou aquelas pontes, acabou causando aquela quantidade de inundação. E como ainda não foi resolvida a situação lá, não adianta só tragar o rio, não. Então, por isso que as lideranças estão cobrando sentar agora com os prefeitos para poder botar as cartas na mesa, tudo aquilo que a gente tem registrado a respeito de Projeto Iguaçu, de informação de Projeto Iguaçu, que é o projeto de controle de inundação da Baixada Fluminense, para de fato fazer um trabalho sério. Tá legal? Nós estamos agora aqui também no dique do Rio Iguaçu, sendo que a gente está no dique do outro lado. Aqui é o bairro Jardim das Flores, Cidade dos Meninos, Pilar, uma região também que a gente já gravou antes. E você vê que dessa vez realmente eles estão prevenidos. Aqui, ó, uma estação de bombeamento, outra, pelo menos 4 aqui. Tem pelo menos 4 máquinas aqui trabalhando, porque tinha essa previsão de chuva forte que estava para vir, aí toda essa vez eles se preveniram. Até também porque o deputado, né, o ex-deputado, se eu não me engano, o deputado agora, Marcelo Dino, sempre está correndo atrás também de estar ali catucando o governador Cláudio Castro, catucando o Bernardo Rossi, se eu não me engano, que é o secretário de Meio Ambiente. Eu acho que ainda é o secretário estadual de Meio Ambiente também. Então ele está cobrando pela região dele, além de outras pessoas que estão cobrando também. Beleza. Então dessa vez, eles implantaram aqui, ó, provisoriamente. Isso aqui é provisório, pessoal. Isso aqui é uma estrutura provisória, uma estrutura que eles podem pegar essas máquinas e tirarem daqui a hora que eles quiserem e trazer também, que foi aquilo que foi feito no ano passado, na enchente de janeiro e fevereiro. Tá legal? Você vê que tem máquina aqui, ó, tudo de sobreaviso aqui, ó, tudo aguardando algum tipo de situação que venha acontecer aqui nessa região do Pilar. A gente até tá trazendo de primeira mão essas informações para vocês, tá legal? Mas a informação que eu tenho, né, do INEA, tá, é que no planejamento futuro, né, já tem um projeto na mesa do governador, que dentro desse projeto também está incluído a construção da estação de bombeamento, como tem no lote 15, construir uma também aqui do lado de Caxias, aqui no Pilar. Então esse projeto também já está pronto na mesa do governador, esperando o quê? Só a assinatura do senhor governador. Então, se você tiver a oportunidade de ir na rede social do governador Cláudio Castro, né, do secretário Bernardo Rossi, de ir lá na rede social do Marcelo Dino, do seu vereador, do seu deputado, cobra, manda o governador assinar a documentação para liberar a licitação, né, do próximo projeto, que também vai fazer a construção da estação de bombeamento fixa daqui do Pilar. Se eu não me engano, vou até aproximar para vocês, se eu não me engano é um projeto de 37 milhões.
que inclui tanto o polder do outeiro, a construção de toda aquela área, aquela estrutura de lazer que vai proteger também aquela área de inundação lá, como a construção da estação de bombeamento aqui do Pilar também. Então a gente vai encerrar por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe bastante informações para vocês. Essas informações nós viemos fazendo essa consulta já há quase uma semana para trazer realmente informações importantes, né, que tivessem respaldo realmente do governo, dados técnicos, dados confirmados já. Então, aqui desse lado aqui que a gente está é Caxias, do lado de lá, depois da ponte aqui da Governador Leonel Brizola, é a parte de Belfo Roxo. Esse é o Rio Iguaçu. Nós somos Rogério Gomes e Mari Gomes do blog do Lote 15, tá legal? E peço a você, vai lá no blog do Lote 15, que você vai ler a matéria, corre lá pro canal do YouTube, lá, blog do Lote 15, canal 2, a mesma coisa, para ler a matéria. Curte, comenta, compartilha, participa, deixa lá a sua proposta, sugestão, reclamação a respeito do Projeto Iguaçu, a respeito das enchentes, também a respeito do cartão Recomeçar, que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente tem informação sobre o cartão Recomeçar para passar para vocês também, tá? E se ainda não for inscrito nos nossos canais, não seguir, eu te aconselho, vai lá, curte, comenta, compartilha, segue nossos canais, se inscreve no canal do YouTube e tamo junto, galera!